A paz do Senhor a todos que estão assistindo o canal Juninho Espírito Santo. E aqui é o evangelista Juninho Espírito Santo. Agradeço a cada um que nesse momento está assistindo o nosso vídeo. Um abraço para todos, o pastor Marcos Tedesco, que escreveu essa lição de jovens, essa lição maravilhosa que já chegamos, está quase terminando esse trimestre, número 11 hoje. Agora são 23 horas e já gravamos hoje pré-adolescente, adolescentes, juvenis e agora de jovens. Já postei as outras 3 e as de jovens nós vamos postar daqui a pouco mais, se Deus quiser, antes da meia-noite, para que você que está me assistindo possa assistir, curtir, compartilhar esse vídeo. E o tema é oração sacerdotal de Jesus, o nosso mestre aqui, dando exemplo, o nosso mestre demonstrando para nós sobre a oração, algo tão tremendo. É claro que essa camiseta aqui, dá uma olhada, o que diz aqui, ó, não pare de orar, é o texto que está nessa camiseta tão maravilhosa ali dos adolescentes e jovens da Assembleia de Deus do bairro Vida Esperança. Falar nisso, um abraço para os adolescentes e jovens da Assembleia de Deus do bairro São Jorge, a igreja aonde eu dirijo, onde eu pastoreio. Que Deus abençoe em nome de Jesus a todos ali. Então vamos com a nossa lição aqui, oração sacerdotal, é o tema dessa lição. E o texto do dia fala assim: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu nos deste e guardaram a tua palavra. João 17, versículo de número 6. A síntese, a oração sacerdotal de Jesus nos permite sentir quão profundo é o amor de Cristo por sua igreja. Um amor profundo, pessoal, um amor maravilhoso. Os objetivos é demonstrar o contexto em que foi proferida a oração sacerdotal, dimensionar a importância da santificação para o cristão, enfatizar a continuidade da missão da igreja. Esse são os pontos importantes ali dessa lição tão maravilhosa. E você que tem nos acompanhado, que Deus venha abençoar a tua vida cada vez mais, que tem nos ajudado e tem participado dos vídeos, tem curtido, tem divulgado. Então continue nos ajudando a divulgar esse canal aqui, Juninho Espírito Santo, e os nossos vídeos da Escola Bíblica Dominical. Tá bom? Um abraço para os meus alunos de ensino religioso, da UBPC, do Colégio Cívico Militar em Presidente Vargas, e também os alunos de civismo, tanto do Colégio Presidente Vargas como do Colégio Cívico Militar do bairro São Pedro. Melhor, bairro São Pedro não, da Escola São Pedro. Lição número 11. Estou aqui com o computador aqui para poder ler com vocês. Correndo aqui um pouquinho. Vamos lá, meu Deus. Introdução. Estudaremos nesta semana uma oração muito especial realizada por Jesus. Oração sacerdotal. O que demonstra essa oração aqui? Preocupação pelas pessoas em redor dele. Isso nos ensina também a preocupação que nós devemos ter quando líderes de adolescentes ou qualquer outro tipo de liderança, até como professor de escola dominical, como pastor, a oração que temos que fazer para aqueles que dependem, que lideramos, que precisam das nossas orações. A oração sacerdotal demonstra isso. O primeiro tópico ele vai dizer assim: em fervente oração, que é chegada a hora. Jesus, momentos antes de sua prisão, dirige a Deus essa oração, que é um modelo como devemos orar por aqueles que estão sobre nossa responsabilidade. Mesmo em meio a Jesus 100% homem, todo sofrimento naquela hora, em fervente oração, ele orava para que o Senhor viesse guardar as pessoas, porque era um comprometimento que ele tinha na liderança dele. É claro que, contudo, ensinando as pessoas como ser um líder, como ser verdadeiro líder.
Então, os objetivos das nossas orações, por aqueles que estão sob as nossas responsabilidades, estão os anseios para que conheçam profundamente a Jesus Cristo e sua palavra. Então, em nossa oração, nós precisamos clamar para que essas pessoas venham conhecer a Jesus, venham ter uma mudança na vida deles. E aqui também fala sobre buscar a unidade no Senhor, que anuncia o reino de Deus, que sejam perseverantes na fé, que com Cristo permaneçam no amor e na presença do Pai. E daí fala que a oração sacerdotal de Jesus aqui foi um marco no ministério dele, porque o cuidado dele para com as pessoas da igreja, o cuidado dele para aqueles que ele liderava. E aqui diz, podemos observar que a vida de oração sempre foi uma constante no ministério de Jesus. E ele aí demonstra que Jesus sempre estava orando, batismo, na madrugada, no monte, ao escolher os 12 discípulos, também lá no Getsemane, na transfiguração, no Getsemane. Então nós olhamos que o Cristo, ele tinha sim o cuidado de orar, de estar orando, de estar buscando por aqueles que necessitavam, que precisavam da sua ajuda. Ele estava buscando o Pai e pedindo a direção ali, Jesus 100% homem, né? E aqui nós vemos mensagem da cruz. Jesus inicia sua oração falando, Pai, é chegada a hora. Que hora é essa? O momento em que Cristo, movido pelo amor infinito de Deus, deu sua vida na cruz. Então, quando nós vemos aqui esse tópico, mensagem da cruz, ele sabia do momento que seria difícil sim para ele, mas ele estaria participando desse momento, orando por eles, sabendo que chegou a hora, a tão esperada hora, que é um ato maravilhoso que ele fez por amor a nós. O amor dele nos alcançou e seria a morte na cruz do Calvário que ele estaria passando lá para que alcançássemos, e é o que ele fez. Depois do outro tópico, ele vai dizer assim, para a glória de Deus, mediante o sacrifício da cruz que se aproximava, o plano divino de redenção da humanidade estava chegando ao momento supremo, onde o Cordeiro de Deus daria sua vida por amor àqueles que o trataram mal, àqueles que trataram bem também, mas independente, ele estava com esse amor incondicional, agora, para a glória de Deus, entregando a vida na cruz do Calvário. E aí ele diz assim, quando Jesus diz glorifica o teu filho, não busca a sua própria glória, mas sim a glória do Pai e do Filho, que com o Espírito Santo formam uma única pessoa, a Trindade. João 7,18, João 12,28, ele fala da Trindade. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade, a palavra de Deus tem um grande valor para aqueles que seguem a Jesus. Quando o mestre, diz aqui, ora pedindo proteção, alegria, santificação, união e amor, o faz referendo-se aos que atendem a requisitos básicos. Quais são? Veja, pertencem a Deus, creem em Jesus, são separados do mundo e guardam a palavra. São pessoas que fazem a diferença, que são separadas do mundo. Então, por isso que ele fala dessa forma que a tua palavra é a verdade. Aqueles então que buscam a verdade, que são separados do mundo, que buscam santificação. Que os livres do mal é o outro tema ali. Jesus, durante essa oração especial, pede ao Pai que livre seus filhos do mal. É o amor de Cristo, o impeliu a interceder por cada um que teria que enfrentar os desafios que levaria ao longo de toda a história a igreja na Terra. Então ele já orava e seria o desafio que nós, igreja, enfrentamos. Que nós, igreja do Senhor, sofremos muitas vezes esse desafio. O mundo não nos ama, o mundo nos odeia. Se há até depois nós vamos falar sobre odiados pelo mundo, mas esse desafio que o Senhor fez aqui, que os livre do mal, por quê? Porque nós estamos rodeados, sim, rodeados do mal. Esse mundo jaz no maligno, tentando nos tirar da presença de Deus, nos afastar de Deus, ser envergonhado. E aqui diz para que todos sejam um. Jesus pede algo muito especial para que sua igreja, que todos sejam um.
é um referencial, ou seja, ser unidos em oração, buscar a Deus, ser nesse mundo referência que as pessoas olhem e vejam Cristo na igreja, Cristo nessas pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. E aqui diz, Jesus não se refere à união institucional e relacional entre pessoas e igrejas, mas à formação de um único corpo espiritual, o corpo de Cristo. O mestre não pede que todos formem um, mas que sejam um, imagine, ser esse diferencial aqui. E aqui ele fala nesse diferencial que seja a santificação. Depois, no último tópico, ele fala assim, para que o mundo conheça que me enviaste, odiados pelo mundo. Não odiados no sentido que alguém odeia porque é hipócrita ou algo parecido, não. Odiados porque vão ver a presença do Espírito Santo. E como o mundo jaz no maligno, aqueles que não gostam da luz, eles vão odiar. Não tem como quem não gosta da luz te amar, olhar assim e falar, nossa, eu amo essa pessoa. Não, eles vão odiar. Como o mundo nos vê, qual o sentimento que as pessoas descrentes possuem por cada cristão convicto e comprometido com o reino de Deus? Você já parou para pensar nessa questão? Se nós, enquanto igreja, formos aceitos pelo mundo e bem tratados pelos não cristãos, algo está errado. O pastor Marcos escreve aqui, e concordo plenamente. Algo está errado. Se o mundo olha nós como igreja, eu falo, como igreja olha e fala assim, não, tá legal, é porque nós não estamos bem espiritualmente. Se acharmos aceitável e desejável tal situação, estaremos vivendo em um conformismo com as multidões que se perdem. Então nós precisamos ser um referencial, fazer a diferença. As pessoas têm que entender, eu peco, faço isso, faço errado, mas eles têm que saber que a igreja não tolera e que nós não toleramos o pecado. O pecado, as pessoas a gente vai tratar bem, tem que tratar bem mesmo, tem que correr atrás, tem que falar do amor de Jesus, mas o pecado não pode ser tolerado. E quando o pecado não é tolerado, aí que o mundo não nos ama, porque sabem que estão andando errado e que a palavra de Deus, ela condena o pecado. E se nós vivemos na palavra de Deus, automaticamente todos sabem que nós andamos numa palavra que condena o pecado. Nosso coração deve almejar intensamente a conversão dessas pessoas para que elas venham confessar a Cristo. Então, que elas venham ter uma nova vida, que elas venham se entregar para Jesus. E aqui diz, e conheçam o teu nome. Foi através da obra de Cristo que o nome de Deus foi sendo conhecido pelos homens que estavam sendo alvos da intercessão. Naquele momento a palavra de Deus alcança as vidas e as transforma. Mas para que isso ocorra, essa mensagem precisa ser manifesta no modo de viver de cada um que a propaga. Então precisa ocorrer isso, precisa acontecer isso. Falar do amor de Deus, sim, mas eles têm que ver a manifestação desse amor em nós. Falamos da bondade, temos que ser bondosos. Entenderam? Se permita ser o canal por onde as pessoas irão conhecer o nome de Deus. Então, ou você é um canal de uma bênção, ou é vergonha, ou escândalo para a obra do Senhor. A obra continua. Em um certo momento, Jesus, como vamos ver aqui no computador, Jesus, dando as instruções finais aos seus discípulos, falou acerca da frutificação do cristão. Não me escolhesse vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Tá. Com essa fala, o mestre nos deixa um grande desafio, a continuação da sua obra. Ele nomeou-nos, ele nos chamou, nos escolheu primeiro, para que a gente vá e dê fruto e o nosso fruto permaneça. Se nós não estamos dando frutos, nós precisamos ter uma conversão em nossa vida espiritual. O povo, o mundo, as pessoas cristãs a maioria estão muito acomodadas. Se amam, mas não amam o próximo. Entenderam? E infelizmente o mundo está dessa forma. E aqui tem um comentário. Seja uma vara que em Cristo produz muito fruto. João 15:5. Porque sem ele nós não podemos fazer nada. Mas com ele
nós poderemos dar muitos frutos, tá? Nós somos chamados a viver a continuação da história da igreja. Somos escolhidos por Cristo para dar frutos que permaneçam. Então, esse é o nosso chamado. Nós precisamos fazer uma diferença muito grande. O nosso fruto precisa permanecer. As pessoas precisam ter você como um referencial. E aqui na oração sacerdotal, Jesus intercede por si mesmo, por seus discípulos e pelos crentes, que viriam a se converter em tempos futuros. E é um dos momentos mais difíceis do ministério da terra, em seu ministério na terra. O sacrifício da cruz se aproximava, a prisão estava a poucos momentos de ocorrer, e o mestre tinha ainda alguns minutos para buscar com ardor as forças que seriam necessárias para tal desafio. São palavras que nos dão ânimo e nos fortalecem até os dias atuais. Obrigado, Jesus. Pessoal, é isso. Aproveitando, eu estava esquecendo uma coisa. Eu vi aqui um nome, Elis Regina. Deus abençoe essa irmã abençoada. Ela sempre tem compartilhado os nossos vídeos e ela assiste pelo Facebook, mas escuta o meu programa de rádio. Toda terça-feira, eu estava esquecendo, toda terça-feira eu voltei para o rádio. O rádio tem um programa chamado Em Defesa da Fé, toda terça-feira das 17 horas às 18 horas. Toda terça. Assistam pelo Facebook, escutem o meu programa FM 91.5, Rádio Nova Mensagem. Começa com www.radionovamensagem.com.br. Você entra lá na terça-feira às 5 horas da tarde, 17 horas, 5 horas da tarde, e me assiste lá e participa desse programa na FM, Programa Em Defesa da Fé. Um abraço para a irmã Elis Regina, que sempre tem participado. Eu vi agora ela compartilhando um dos vídeos que eu gravei, 2 dos vídeos que eu gravei hoje. Pessoal, Deus abençoe vocês, um abraço para todos vocês, todos que têm nos ajudado no canal. Pastor Marcos, meu amigo, Deus abençoe a tua vida, Pastor Marcos Tedesco, lá de Santa Catarina. Que Deus abençoe cada vez mais a tua vida lá de Joinville. Um abraço para todos que têm nos ajudado ali, professora Maria, pastor Daniel, pastor Rafael Cagé, todos que têm, Jadiel, né, o Jardel, que Deus abençoe lá de Pernambuco, um abraço para ele, que Deus abençoe todos que têm nos ajudado na divulgação, no nosso grupo do WhatsApp, Dependentes de Cristo, que tem um grupo também, que são, na verdade, adolescentes, tá adolescentes, tá juvenis e tá jovens, tá todo mundo junto lá. Eu só coloco os vídeos lá, posto os meus vídeos, tá? E nos ajude a divulgar, nos ajude, em cima da hora, quase domingo já, quase meia-noite, e nos ajude, esteja orando por nós, nos ajudando, porque nossa visão fique boa. Às vezes estou enxergando, tá tudo meio embaçado, mas é isso, são lutas, são dificuldades que nós enfrentamos. Ore por mim, para que minha visão seja restaurada. Não tem sido fácil. Às vezes eu estou lendo aqui com vocês, pode ver que eu leio e dou uma parada para tentar enxergar o que eu estou lendo, tem hora que desaparece. Então nos ajuda aí em nome de Jesus. E agradeço a todos que já têm orado. Da cirurgia que tinha feito dentro da minha boca, meu dente tá bem melhor que antes, ainda não melhorou. Acho que vou ter que procurar um outro dentista para solucionar o problema. E o médico dos médicos, né? O maior, que por isso que eu peço a tua oração, a tua ajuda. Um abraço, pessoal, paz do Senhor, Deus abençoe e até!